Boa noite, galerinha. A gente vai para a nossa segunda aula de psicologia do esporte. Na aula passada, eu havia feito um convite para ser uma aula ao vivo, mas eu vou preferir que a gente siga com a aula gravada essa semana e em um momento mais para frente a gente agenda nosso encontro presencial, tá bom? Eu vou continuar discutindo o texto da semana passada. Eu espero que todo mundo tenha lido. Deixa eu abrir aqui para vocês. A gente começou falando da psicologia do esporte como um todo, das suas especificidades, né? E aí, hoje a gente vai finalizar esse texto. Então, eu comecei a falar para vocês, na semana passada eu vou dar uma breve repaginada aqui, para vocês poderem se localizar, né? A gente falou que a psicologia do esporte, ela também pode ser chamada de psicologia esportiva, é uma área de estudo e de atuação da psicologia como um todo. Então, como a gente tem psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia escolar, a gente tem a psicologia do esporte, pouco ainda, né, difundida, pouco explorada, né? E interessante que nós estamos no país do futebol e ainda assim a psicologia do esporte, ela é pouco falada, né? Ela vai tratar do desempenho desses atletas, desses esportistas, em relação às suas emoções. Então, poxa, quando uma pessoa ela perde, ela se dedicou tanto, né? Mas ela perdeu a competição, não chegou lá. E aí, essa pessoa declina, essa pessoa fica triste. Como é que acontece esse processo, né? Então, aqui a gente está falando da psicologia das emoções. Como é que eu posso treinar uma pessoa para que essa pessoa tenha domínio das suas emoções, frente a tantas questões que ultrapassam a sua condição física, frente às dificuldades que pode estar passando, que a gente passa mesmo, né? A vida é dinâmica. Então, assim, como é que acontece? Como é que essa pessoa ela vai estar nutrindo, né, a sua rotina de treinos junto com a sua vida pessoal, com talvez uma segunda profissão para além do esporte, com filhos, com planos, com projetos, com futuro, como contrabalancear, né? Então, essas questões são discutidas na psicologia do esporte, certo? É muito importante que a gente tenha essa definição clara na nossa cabecinha para que a gente possa entender do que a gente trata e até onde a gente pode chegar. Então, assim, quando a gente fala da psicologia do esporte, a gente está falando em discutir as metas. Será que as metas que estão sendo postas para para aquela atleta, para aquele jogador, são metas que as pessoas conseguem chegar ou são metas muito longes, né? São metas que as pessoas não vão conseguir bater. Às vezes são metas altas demais, né? Então, assim, será que aquela pessoa tá no esporte certo? Será que a equipe tem um bom entrosamento? Será que o treinador está cobrando demais ou está cobrando de menos? Será que de fato as pessoas precisam ter alta pressão para poder dar bons resultados? Então, essas questões aí que são discutidas dentro da psicologia do esporte, certo? Que a gente vai um pouquinho mais para frente. Eu disse para vocês que tem as sub-áreas, né? Pesquisa, ensino e intervenção. Pesquisa, a gente vai produzir academicamente
artefatos, né, para que conduza o ensino, que é o que a gente está fazendo aqui, e a nossa prática, que é a intervenção, que seria junto, de fato, aos atletas, né, aos esportistas, isso já dentro de um campo profissional, tá? Então, a pesquisa vai tratar dos experimentos, análise de dados, aplicações, a construção científica, o ensino, ele vem como um resultado da pesquisa, né, como uma disciplina acadêmica, então todo o conhecimento que é adquirido nas bases da pesquisa, ele é alavancado, né, e perpassado no ensino, aonde visa a compreensão acadêmica, a análise acadêmica, né, a própria formação, porque não é pelo fato de sermos psicólogos que a gente não vai ter que se especializar na área da atuação, né? Então, assim, nós nos formamos em generalista. Não sei se vocês já escutaram esse termo. No meu tempo, eu escutava esse termo, olha, vocês estão sendo formados em psicólogos generalistas, né? E mais para frente vocês vão se especializar. Ou seja, você precisa conhecer toda a ciência e você vai focar na área que você mais se identifica. Então, generalista nesse sentido, né? Você vai ter o conhecimento de tudo, mas você vai focar em um campo só, ou dois, enfim, no campo que lhe atrai para que você tenha a capacidade técnica e teórica de conduzir a intervenção, que é o próximo passo. E aí eu trouxe as 5 possíveis funções que a gente se propõe a desenvolver enquanto psicólogos do esporte, né? Então, especialista em psicodiagnóstico, especialista em análise, conselheiro, otimizador e consultor. Especialista em psicodiagnóstico, a gente vai estar lá fazendo um trabalho de scores, aplicação de testes para saber o rendimento daquele atleta, né? Enquanto especialista em análise, a gente vai avaliar as condições de treino, as condições de ambiente. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Poxa, será que aquela pessoa ela tem um bom rendimento naquele cenário em que ela está se propondo a, a estar? Será que não seria melhor outra área, outro esporte, né? Será que se a gente mudasse de função, aquela pessoa ali não traria um melhor resultado? Como é que seria, né? Aquele técnico, ele é um técnico que ajuda ou que complica? Então, são questões que a gente discute aí enquanto o campo da análise, tá? Enquanto conselheiro, a gente atua no aconselhamento psicológico, não é aconselhamento de conselho pessoal, né? Mas nessa escuta, nessa devolutiva, contribui no auxílio dos desportistas e técnicos, né? Para resolver as demandas psicológicas. Então, de repente, é alguma demanda psicológica que está ali encoberta, que está aparecendo em um comportamento ou outro, algo mais pontual, e precisa de um suporte técnico, tá? E aí vai sendo dado, sim, esse suporte, certo? Soluciona os conflitos da equipe, seja ele qual for, né? E quando aparecer, isso é indiferente para a gente, né? Vai buscar também tanto resolver quanto o dar suporte, certo? Na função de otimizador, a gente vai promover a organização de programas que possibilite esse aumento de desempenho, mas sempre respeitando os limites de cada sujeito, certo? Analisando os eventos como um todo, a qualidade de tempo que está sendo gasta para poder trabalhar com essas pessoas, se essas pessoas estão se dedicando de uma forma demasiada ou não, né? Às vezes a pessoa, ai, olha, como eu falei na aula passada,
Ah, eu não vou, sei lá, beber água porque eu vou ter uma pesagem. E o meu corpo, e o meu biológico, como é que tá? Ajuda, não ajuda, né? Tá sendo posto em risco a sua saúde física? Como é que tá esse cenário? Então, muitas vezes, para poder bater uma meta, às vezes as pessoas se colocam em situações de risco, né? Que ferem a sua saúde e a gente precisa estar ali sendo aqueles olhinhos mais abertos, né? Para poder dar conta dessas questões, certo? Como na figura de um consultor, né, na função de um consultor, a gente vai avaliar as estratégias que estão sendo usadas para o alcance das metas, avaliar os programas psicológicos, se eles estão bem estabelecidos ou não, se tem uma equipe para dar suporte, a gente vai promover esse bem-estar e essa saúde, essas reflexões, quanto tempo você está se empenhando em realizar uma atividade, né? Quanto tempo você tem deixado para você, independente de, de resultados entregues, né? Como é que você busca essas regras do esporte? É uma regra que você não consegue burlar de jeito nenhum, é uma regra que você leva a sério, custe o que custar. Como é, né? Você se põe em risco, não põe em risco, você abdica de você em prol do que é vinculado como correto, né? Então, aqui a gente também tá, certo? Aspectos relevantes da intervenção. Então, a gente vai ter o acompanhamento dos treinos psicológicos, né? Então, a gente aqui trabalha como coaching, a gente vai estar treinando essas pessoas para desenvolver autoconfiança, aumento da motivação, da preparação psicológica do atleta e da equipe em função da competição. Então, assim, não deixar o nervoso, a gente fala assim, ah, Maria, o nervoso me tomou de conta, me tomei toda no nervoso. Então, essa autoconfiança e essa preparação psicológica para que o foco seja o que você vai fazer, né? E não o resultado em si. Então, se eu faço o meu melhor, logo o meu resultado ele será melhor. Se o meu resultado ele não é melhor, porque o meu foco ele foi desviado ou porque no processo em algum momento ele se perdeu. E se ele se perdeu, eu preciso ensinar esse atleta que ele pode, em um outro momento, se recuperar, né, e entregar melhor o resultado. Então, é esse movimento de recuperar o resultado futuro, né, não pensando que acabou, que não tem mais como chegar, né, ao seu pódio, que a gente vai estar atuando. Então, é algo que a gente precisa estar discutindo e prestando de fato esse suporte mesmo aos atletas. Porque imagine, né? Eu preparando essa aula, eu pensei no Anderson Silva, quando ele estava na melhor fase dele, ele estava disputando o cinturão, e aí ele perdeu, né? E no que ele perdeu, ele, ele ficou em uma condição em que todo mundo falava muito mal, né? Dele, da condição dele, que ele não deveria ter apostado o cinturão, que ele já sabia que ele não estava no melhor momento, e blá, 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 blá. Ou seja, coisas que não ajudavam o rapaz em nada. Mas isso foi falado, né? E não foi falado só uma vez. E repare, o quanto que foi difícil, talvez, para esse rapaz ele se restabelecer, né? O quanto que esse rapaz, como é que estava a cabecinha dele, né? O quanto que talvez ele se culpou por ter ido para aquela competição, o quanto que ele julgou tá certo ou tá errado. Então, assim, é desse lugar que a gente fala, né?
O perder e o ganhar faz parte em todas as situações da vida. E eu tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. O não você já tem, você vai atrás do sim. E de fato, né? Mas é um tudo ou nada intenso. Então, assim, poxa, já pensou o 7-0 do Brasil contra a Alemanha? Pô, no país do futebol, a Copa sendo sediada no seu país, você tá na final e você perde? Como assim? Né? São julgamentos que fazemos. Só que a gente, no lugar de construtores desse julgamento, é um lugar confortável. Mas e quem recebe esse julgamento? Como é que fica? Como é que está a cabeça? Como é que está essa autocobrança? Então, é nesse lugar, nesse bojo aí, que vem o psicólogo do esporte, né? Para trazer reflexões do quanto foi que você falhou. Será que essa culpa é sua ou será que é uma culpa falsa? Né? Muitas vezes a gente sofre por uma culpa que não é nossa, por uma culpa falsa, por uma culpa que ela é construída socialmente, né? Ou por uma alta expectativa que o outro colocou em você e você nem sabia que o outro estava colocando tamanha expectativa, ou que você seria responsável por tamanha expectativa. Entende como é que funciona? Então, assim, é desse suporte, desse auxílio, desse lugar de fala que nós vamos atuar e que nós vamos é, permitir, né, sermos trabalhados também, né? Porque quando a gente, e é interessante esse lugar que a psicologia nos permite, né? A gente acaba fazendo reflexões para além daquele encontro ali, né? São reflexões que nos atravessam. Então, assim, quem nunca perdeu um jogo de baleado, né? Quem nunca sentou no banco do reserva? Quem nunca foi escolhido para poder jogar porque alguém julgou que você não ia dar um bom resultado? Claro, são dimensões e lugares totalmente diferentes, mas são momentos em que a gente também vive as críticas construídas, né? Ou críticas construídas socialmente, ou críticas construídas por aqueles que compartilham o mesmo espaço que a gente. Então, vale aí a gente pensar nesse lugar, né? O mental coaching, ele objetiva desenvolver a autorregulação, a autoadministração de atletas e outros profissionais do esporte. Então, assim, eu não posso trazer a minha ansiedade, né, a minha vontade para o meu jogador, para o meu competidor. A minha ansiedade, ela é minha. A ansiedade do outro é a ansiedade do outro. A vontade do outro é a vontade do outro e a minha é a minha. O meu tempo é um, o tempo do outro é o outro. Então, essas sacadas nesse momento da intervenção é muito importante que a gente tenha para que não invada esse limite entre a nossa prática e o eu pessoal. Então, isso precisa ser muito distinto, né? Quem eu sou e quem é o outro, qual é o lugar, de que ponto é que a gente está dando essa fala, né? Qual é o nosso lugar de fala. Então, no lugar de intervenção, de psicólogo do esporte, na função de intervenção, de acolhimento, de guiar mesmo um processo de acompanhamento psicológico, a gente precisa delimitar, né, muito bem as nossas expectativas, a nossa vontade, o nosso tempo com o tempo do outro, para que assim a gente consiga treinar essa autorregulação. Então, por isso que eu disse lá que muitas vezes a gente atende, né? A gente trabalha e a gente acaba se equilibrando, entre aspas, porque a gente precisa doutrinar, né? A gente para poder a nossa intervenção dar certo. Até porque somos pessoas cuidando de pessoas. Então é muito diferente você talvez trabalhar como, sei lá, cuidador de cachorros. É uma espécie diferente da sua, né? Não lhe atravessa, né? Mas trabalhar com pessoas é você
em algum momento você está naquele lugar ali, e isso não pode ser confundido, né? Você está no lugar de soma para aquela pessoa e não nessa troca, certo? Então, enquanto intervenção, a prática da psicologia por profissionais que se especializaram no trabalho com atletas ou praticantes de exercício físicos vai vir em diversos contextos. E eu trouxe para vocês, pode ser no contexto já que a pessoa é profissional, aquela pessoa que treina muito porque gosta do esporte, uma brincadeira informal entre crianças. Eu trouxe o exemplo lá de você estar sentadinho no banco de reserva e não ser escolhido, né? Enquanto disciplina acadêmica, ela vai é, vir no formato das universidades, dos cursos de aperfeiçoamento, como disciplinas, como cursos de curta duração, 60 horas, 120 horas. Eu não conheço uma especialização em psicologia do esporte, eu vou até procurar saber se tem, mas eu, nesse momento, não conheço. Mas vou procurar para trazer essa informação para vocês, certo? Então, a maior distinção, né, a maior diferença que a gente tem entre a intervenção e essa disciplina acadêmica, que como eu estou apresentando para vocês, é que a intervenção ela é aplicada ao contexto esportivo. O que quer dizer isso, Lorena? Eu preciso conhecer muito bem o campo em que eu estou trabalhando, quais são as especificidades, quem é que está ali, quem é que comunga desse espaço, quais são as expectativas, de onde vêm essas pessoas, quais são as origens, por que aquelas pessoas estão ali, para mim poder saber qual é a motivação, né? De que forma essas pessoas elas se permitem, né, compartilhar esse espaço, se são pessoas que estão ali por um afeto maior para com a sua prática profissional, ou se é porque entendem que o esporte vai ser a melhor sacada que elas têm para poder conseguir dias mais afáveis. Então, são especificidades que a gente precisa estar bem ciente para a gente poder fazer um trabalho bacana, né? E então a gente consegue melhorar o desempenho dos atletas, escutá-los, reabilitar de lesões. E aí eu trouxe o exemplo de Anderson Silva. Poxa, o rapaz ficou tanto tempo fora, né? Acho que ali a gente fala é octógono, né? Não é ringue, ringue é de boxe. Mas enfim, ele ficou tanto tempo fora das competições, né? Como é que ele volta? Ele volta, ele não volta? A gente tem outro exemplo, para quem é aí da década de 90, dos 2000, a gente vai ter Ronaldinho. Ronaldinho teve vários problemas no joelho, teve várias cirurgias, teve que se ausentar várias vezes, né? E, e esse lugar de Ronaldinho também foi um lugar sofrido, né, para ele. Também foi um lugar em que ele não teve esse suporte, talvez, de uma reabilitação mais pragmática, né? Então, assim, a gente está falando do fenômeno, nossa, imagina, se hoje é pouco falado, imagine há 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, a gente tinha um espaço, um limite entre a nossa ciência, né? Entender que o exercício, ele é bom para a saúde física, ele é bom para a saúde mental dos indivíduos, mas que tudo em excesso, eu sempre trago as duas moedas, né? Tanto bom quanto ruim. É bom para a saúde? É bom para a saúde física e mental? É importante para o funcionamento do corpo? É. Mas se feito de uma forma exacerbada, então também vai trazer prejuízos. Então são duas pontes muito antagônicas, né? Opa! Ai, meu Deus. Ui, pronto, aqui.
Então, são duas pontes muito antagônicas que a gente precisa dosar, né? Então, assim, de que forma é que a gente vai dosar quantas horas por dia que uma pessoa pode estar trabalhando de uma forma tão intensa com o seu corpo? Será que 8 horas, como um trabalho normal? Será que 10 horas? Porque exercício é bom para o corpo. E exercício de forma demasiada. Mas tem que entregar resultado. Então, quanto mais eu faço, eu não melhoro. Entende esses dois lugares aí que precisa ser discutido. E aí é no campo da intervenção. No campo da academia, né, a gente vai se propor a outras questões. Quais questões, Lorena? A gente vai ter uma base academicamente fundamentada para proporcionar melhor construção, né, das nossas práticas, melhor dosagem das nossas práticas, trabalhar melhor a investigação, desenvolvimento de teorias e modelos, buscar compreender o comportamento motor no exercício físico. Então, poxa, como é que acontece? A pessoa levanta uma mão, levanta uma mão, levanta outra mão, levanta um braço, levanta outro braço. E aí, né? Tem uma neuroquímica envolvida? Não tem? É importante para todo mundo? Não é importante? Sempre essas questões elas precisam ser discutidas, certo? Aqui eu trago para vocês o quanto é importante a gente ter uma visão macro, né? Então, assim, para a gente ter um bom desenvolvimento da psicologia do esporte, para a gente. Exatamente esse desenho aí está no texto que eu pedi para que vocês lessem, né? A gente precisa ver que é um campo que ele conversa com outras ciências. Então, é um campo que conversa com a psicologia, então entender o homem no seu centro, de que lugar é que a gente está falando, quais são as influências que são influências mútuas e variadas, né? Entender que todo o contexto ele afeta esse homem afeta todo o contexto, o esporte como uma base de interação, de melhoria desse corpo, promoção de saúde física e mental, rico em socialização, as ciências do esporte, então que a gente está falando de fisiologia, de biologia, de capacidade técnica e teórica, e por fim, a psicologia do esporte, que vai estar no centro, que vai estar juntando todas essas informações, né, e trazendo uma intervenção muito melhor elencada, certo? Esse foi o conteúdo que ficou faltando, desculpe, da semana passada. E aí agora a gente volta, ai meu Deus, aqui para nossa aulinha de hoje, né? Semana que vem a gente ainda continua com esse texto. Esse texto é muito bacana, a leitura também é gostosinha, né? E aí a gente vai seguindo, tá? Vamos falar hoje um pouquinho da psicologia do esporte no Brasil. Então, vamos traçar aí um paralelo, né? Um paralelo histórico, temporal e territorial, né? Histórico, porque a gente vai passar aí até alguns séculos, né? Histórico, porque a gente vai conhecer até que ponto é que se é formado, e territorial, porque a gente está falando do nosso contexto, certo? Então, bora lá. Eu queria que vocês né, construíssem alguns questionamentos que eu, preparando a aula, eu também fiz, né? Então, Brasil, terra do futebol. Isso é dito aqui para a gente. E quando eu penso nessa expressão, Brasil, terra do futebol, eu começo a pensar de onde é que vêm essas pessoas que mantêm o futebol vivo. Como assim, Lorena? Que viagem? Os jogadores. Essas pessoas vêm de onde, né? Quais são as origens sociais dela? São pessoas bem favorecidas? São pessoas não tão favorecidas socialmente? São pessoas de bairro nobres? São pessoas de periferia?
São pessoas de classe intermediária, todo mundo junto. Uma pessoa que tem uma escolaridade melhor desenhada, ela vai estar no campinho de futebol batendo a pelada ou ela bate o baba? Tem diferença? Fiquei pensando nessas questões, né? As questões econômicas. Será que só o rico aqui brinca de futebol? Será que só o pobre? Tanto faz. Nessa hora todo mundo se mistura. De onde é que vem essa prática de bater o baba, de bater a pelada, né? Do jogar no campinho de futebol? É porque não tinha outro brinquedo? É porque é bom, porque reúne a galera? É porque você faz amigos? Eu esqueci aqui, mas trazendo agora para vocês, eu penso também em uma condição de gênero, já que a gente vai, né, acabar discutindo territorialidade, eu começo a pensar em uma questão de gênero. É só para homem? É só para mulher? Tem um filme muito bacana que trata justamente sobre essa questão do gênero, né? Ela e os Caras. É uma comédia romântica, já tem um tempinho. Acho que é de 2006, 2008, não me lembro muito bem. Mas discute justamente esse lugar aí, né? A menina, ela quer ser jogadora, não aceita. Ela, enquanto jogadora, ela se veste de menina e ela vai jogar. Então, assim, quantas de nossas atletas que tem que esconder a sua base feminina, ou seja, inerente à sua condição, para poder ser uma boa jogadora, porque é um universo totalmente masculino. Começo a pensar nessas questões que evocam quando a gente pensa no nosso território, entende? A demografia, de onde é que essas pessoas partem, né? Qual é a historicidade que a gente tem? Insisto, só meninos é que jogam, meninas não. Isso é brincadeira de menino. Menina não joga. Eu não estou falando, gente, uma reflexão de 2010, 2015 para cá. Eu estou falando uma reflexão histórica. Veja que eu trago ó, a sociedade, a economia, as questões históricas. Mais uma vez, não coloquei aqui gênero, mas pensei agora falando com vocês, já que a gente está discutindo território. Então, assim, é um campo limitado o esporte? É um campo aberto? Todo mundo pode desfrutar do esporte? Ou tem alguns esportes que eu posso desfrutar e outros que eu não posso desfrutar? Como é que é esse lugar, né? Qual é o sonho construído socialmente sobre um atleta? É aquela pessoa que se esforça muito, que tem uma vida muito castigada e que então vai melhorar de vida com o esporte? É aquela pessoa que tem que transpor qualquer tipo de dificuldade para então se superar? É aquela pessoa que não precisa fazer muito esforço porque ela já tem uma possibilidade nata de crescimento? Enfim, essas questões, já que não estamos no ao vivo, né? Essas questões vão ficar aí para vocês poderem se perguntar, se questionar, né? Se esse esporte é limitador, se esse esporte ele é segregador, se não, se é para todo mundo, de onde é que vem, para onde é que vai, qual é o cenário que a gente está falando, tá? Mas vamos avançar um pouquinho no cenário brasileiro. Então, a psicologia do esporte hoje ela ainda é considerada como um ramo emergente da psicologia. Como eu disse há poucos minutos atrás, a gente ainda não tem um espaço amplo da psicologia do esporte, ainda é restrito, né? É encantador, porém não é tão difundido, até mesmo pelo pouco investimento que a gente tem no esporte. Aí eu volto a esses questionamentos aqui, a condição social, econômica, histórica, demografia, né? A gente não tem, ou melhor, a gente tem um slogan de que o esporte salva, de que o esporte une, de que as pessoas que praticam esporte são pessoas melhores, mas a gente não tem
esse investimento pesado do esporte, né? Encontra-se em processo de consolidação no que concerne ao campo de atuação profissional, educacional e investigação científica. Então, a gente ainda está crescendo dentro da psicologia do esporte. Aonde é que surge, Lorena? De onde é que vem e para onde é que vai? Então, o surgimento vem lá na Grécia antiga, né? É ela que vai elaborar a psicologia do esporte, vai ter uma base filosófica, assim como todas as ciências, inclusive a própria psicologia. Então, Aristóteles e Platão, que são filósofos, eles vão trazer estudos sobre a função da percepção, da motricidade, dos pensamentos atrelados ao conceito de corpo e de alma. Então, como é que esse corpo percebe, como esse corpo se movimenta, onde essa alma habita, onde é que tem essa busca pelo conhecer, certo? E nesse sentido aí, a psicologia, tanto a esportiva como a psicologia geral, né, ela vai se desenvolvendo atrelada às bases filosóficas. Por quê? Porque filosofia, epistemologicamente, ela significa busca pelo conhecimento. E sempre quando eu escuto a palavra filosofia, quem já foi meu aluno já deve estar cansado de ouvir eu falar isso, né? Sempre eu falo, olha, filosofia não é algo, nossa, intocável. Sempre que a gente busca conhecer algo, a gente está filosofando, algo que a gente não conheça, né? O movimento que a gente faz de mudança de, de comportamento, né? De mudança de pensamento, de percepção, isso é filosofar. Um conhecimento que eu não adquiri, ou desculpa, um conhecimento que eu não tinha e que eu adquiri e que eu confronto com ideias de outras pessoas, isso é filosofar. Isso é filosofia, certo? Então, a psicologia, ela vai, todos os anos ela vai ter essa base filosófica aí. A busca concentrava em saber como as pessoas se envolviam no campo da construção e da cooperação das atividades esportivas. Então, assim, poxa, quando eu vou lá brincar de batata quente, tem alguma cooperação? Quando eu vou brincar de baleado, tem alguma cooperação? Qual é? Eu junto com os meus pares para ganhar, eu faço alianças, eu socializo, eu aprendo a expor a minha ideia, né, para que eu possa ter um avanço melhor. Como é que acontece? Então, é isso aí que Aristóteles e Platão vão se deter. No século 17 e 18, a gente tem. Eu acho que eu pulei. Ah, não, tá certo, tá certo? Tá certo. Século 17 e 18 vem com algumas questões que nos permitem uma investigação mais elaborada. Então, aqui os estudos eles giravam em torno do desenvolvimento das habilidades motoras, né, e dos processos tanto físico quanto fisiológico que estavam permeando a execução do do, do esporte, né? Então, assim, como é que acontece essa execução? Como é que as pessoas, quais são as habilidades motoras? Ó, tem que levantar o braço, tem que ter habilidade de lateralidade, tem que ter percepção do espaço, tem que ter coordenação motora e fina. É o que está envolvido? Quais são essas habilidades que estão envolvidas nesse processo? Né? Então, aqui, século XVII, vem esses estudos que vão ganhar corpo no cenário do esporte em si. Pensem que a gente está caminhando para uma consolidação da psicologia do esporte, certo? Mas a gente ainda não estava consolidado. Tranquilo, gente? Até aí? Espero que sim. Né? Outros temas, como reação, limiar de determinação, atenção, sentimentos, também foram estudados nesse cenário aí, aplicando psicologia e esporte. Então, entendam que são estudos desenvolvidos na psicologia que a gente pega um ramo e alicerça ao esporte. Então,
esses estudos eles não são originados na psicologia do esporte. A psicologia do esporte ela vai nascer dessa ideia de psicologia e de esporte, que vai juntar-se futuramente. A gente vai ver esse futuro aí, certo? Então, os estudos iniciais e as suas contribuições para o desenvolvimento humano. Então, gente, aqui está entre os nomes, mas é entre os anos, tá? Desculpa, é isso mesmo. É entre os nomes de referência da psicologia do esporte, está o de Fitz, né? Os estudos dele vão ter início lá em 1897, então a gente está falando aí de século XVIII,